mínimo que você precisa para ser promovido. Porque a maioria das pessoas, quando começa a pensar que quer ganhar mais, começa a pensar que ela tem que ser perfeita. Eu tenho que ser insubstituível, eu tenho que ser perfeito nisso, eu não posso errar em nada, eu tenho que ser excepcional. E normalmente não é bem assim que as coisas acontecem na prática. A gente não pode esperar uma pessoa perfeita para promover alguém, a gente não pode esperar alguém que não cometa nenhum erro para ser promovido. Porque as empresas, normalmente, né, precisam continuar crescendo. A gente precisa formar uma pirâmide de gente para que a gente comece e continue crescendo. Por quê? Porque sempre que a gente cresce, alguém tem que liderar alguma área, alguma equipe, e aí a gente consegue ter mais resultado com mais pessoas embaixo da pirâmide fazendo uma base, né? Então, é a pirâmide básica que a gente tem numa empresa para ter lucro. E aí a gente tem os níveis. Já aproveitando o momento, lembre-se sempre disso. A gente trabalha com 3 níveis na pirâmide. O nível operacional, que são as pessoas que só fazem as coisas, né? Eu tenho que fazer. Às vezes você vai estar nesse nível. Normalmente a gente começa nesse nível. Tem que executar aqui as tarefas, o meu chefe passa para mim e tudo mais. Lá na ponta de cima a gente tem o estratégico, que normalmente é aqueles cargos que tomam decisão, participam de um monte de reunião. Então eles sempre decidindo. Eu decidi e agora eu passo. E no meio disso tá o nível tático. É o nível que pega o que vem de cima e une com o que está embaixo. Como que eu passo uma tarefa lá que o CEO da empresa quer para uma pessoa que vai executar? Certamente é um nível que ainda está executando, trabalha um pouco no operacional, mas precisa ter essa mente um pouco mais ampla, mais macro, de se o cara pediu isso daqui, é possível com a estrutura que a gente tem? Isso dá de fazer ou não? A gente tem gente para isso, tem recursos, tem dinheiro, dá ou não dá, tá? E aí a ideia, claro, é sempre que a gente vá subindo. Não tenho o sonho de ser estratégico, ser CEO da empresa, qualquer coisa do gênero. Beleza. Mas a gente pode ir para um nível tático e crescendo ali dentro, no nível que a gente consegue ter uma visão maior e, com certeza, ganha mais. Mas a maioria das pessoas realmente tem essa visão. Eu já tive também que eu tinha que ser insubstituível. Essa era a minha busca, tá? E um belo dia, quando eu acho que eu me tornei assim meio insubstituível, ia fazer muito bem o meu trabalho e tudo mais. O Leandro me perguntou quem é que ia me substituir. E eu pensei, tipo, ninguém. Nossa, eu domino isso daqui, eu sou maravilhosa. E ele me disse que alguém teria que me substituir pra eu ir pra cima, pra eu continuar crescendo. Até porque a gente já faz o nosso trabalho e para pegar novas tarefas, a gente tem que deixar algo de lado. Isso é importante que você comece a refletir, porque pode ser que você tenha alguns apegos emocionais a certas atividades e tudo mais. E aí tu vai começar a pensar se essa atividade que tu gosta realmente te faz ganhar mais dinheiro. Tem uma atividade que eu gosto muito, que era atender aluno. Existe uma dopamina muito rápido em responder e-mails, tickets, WhatsApp, qualquer coisa do gênero ali no atendimento, né? Que a gente faz o quê? Respondi. E aí aquilo te dá uma felicidade, assim, muito rápida. E eu tive que deixar isso de lado. Gosto, quando precisa eu estou lá, mas eu comecei a ver que estrategicamente isso não era algo que ia me trazer dinheiro a longo prazo. Se precisar, eu respondo e-mail? Com certeza pode contar comigo. Mas normalmente esse não é o meu dia a dia, não são as tarefas que eu faço para ganhar dinheiro, para ganhar mais, para continuar crescendo na empresa, para hoje como sócia ter mais dividendos, né? Ganhar mais da divisão de lucros da empresa. Então a gente começa a ter um pouco dessa visão estratégica do que realmente faz com que eu ganhe mais, tá? E aí existe um pouco dessa quebra que a gente vai ter entre ser perfeito e o que a gente realmente precisa. E às vezes a pessoa sempre tem aquele pensamento que eu vou crescer quando tiver uma vaga. Quando surgir uma vaga, aí eu vou lá e eu peço pro meu chefe, e aí meu chefe me dá. Normalmente isso não é assim. A gente vai se moldando, vai se construindo, tá? Todo dia uma construção. Eu não nasci assim, eu não cresci assim, mas eu me desenvolvi assim
pra chegar onde eu quero. Eu era uma pessoa extremamente tímida, eu era uma pessoa bem introspectiva, ainda sou. Então, quando eu vou embora lá na minha bolha, não é que eu tenho outra personalidade, mas lá eu recarrego minhas energias. Antigamente, gravar um vídeo seria algo impensável, impossível. Eu já desisti de processos seletivos por ter que gravar vídeos, mas depois eu comecei a reparar que as coisas que eu falava eram importantes pra alguém, impactavam as pessoas positivamente e tinham relevância, tá? Então a gente começa a trocar as coisas. Primeiro eu me construo, primeiro eu estou pronta. Se surgir uma vaga, ou se alguém criar uma vaga pra mim. Porque às vezes a gente tá numa empresa que não está pronta ainda, ela tá em crescimento e a vaga não existe. Eu não dependo de alguém sair pra eu ganhar ela. Eu dependo de eu construir e estar pronto simplesmente para existir uma vaga pra mim. Essa parte é muito legal se você tá numa empresa pequena em expansão e é uma possibilidade, se prepare. Cada dia faz um passo diferente pra chegar lá. E aí existem coisas meio mínimas, sabe? Porque o básico bem feito, ele faz muita diferença. E tem gente que não consegue fazer isso. O primeiro ponto aqui é ser uma pessoa que entrega resultados de forma consistente. Porque às vezes o que acontece? A pessoa entrega resultado, mas na segunda ela é maravilhosa. Nossa, nas segundas-feiras, assim, ó, eu chego arrasando na empresa, eu tô toda organizada, já sei o que eu vou fazer, eu entrego um projeto muito bom, ou então eu entreguei um projeto muito bom, né, não é semanal, e aí o resto do mês até eu pegar de novo, demora. Pessoas que entregam resultados consistentes. Por quê? Aqui a gente começa a falar um pouco sobre confiança. As pessoas que crescem numa empresa, existe uma matriz que divide, né? Entre resultado e valores. Valores está muito ligado a essa confiança de quem a pessoa é. E esse é o bolo entre valores e resultado. Quando a gente começa a construir uma confiança de resultados consistentes. Não é uma pessoa de pico. Imagina que tem gente que entrega resultado muito bem quando tem que fazer um dashboard. Mas se a pessoa tiver que fazer uma planilha, um dashboard talvez é mais complexo que isso, ela não consegue. Existem pessoas que em algumas áreas se dão muito bem, em outras se dão muito mal. Então a gente precisa também equilibrar um pouco de áreas, mas principalmente no tempo, a gente precisa ser uma pessoa confiante, que as pessoas confiem na gente e no resultado que a gente entrega. A gente não pode ser pessoas de picos. E lembrando, por favor, leva em consideração, tá? Às vezes você sempre teve um resultado muito bom. Nossa, fiz tal projeto muito bom, as pessoas me deram parabéns, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí agora tu voltou ao teu normal. Tu continua se esforçando, mas tá ali, parado, meio morto. As pessoas não estão reconhecendo. Às vezes a gente tende a pensar que as pessoas são ingratas, que as pessoas, né, não ligam e coisas do gênero. O mundo é injusto, as pessoas não ligam, cada um pensa em si. E o resultado é silencioso. O esforço, mais ainda. Não adianta você se esforçar e ter resultado e ficar com a boca fechada. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: ai, quem puxa o saco cresce mais. Não. Existe? Existe. A gente não vai ficar aqui falando de exceções à regra, mas as pessoas que normalmente comunicam e deixam claro aquilo que fazem tendem a crescer mais rápido. Você é tímido? Beleza. Escolhe as coisas que te ajudam e que você deveria comunicar a quem importa para te crescer. Não precisa contar pro teu colega, a não ser que ele tenha influência no teu salário depois. Mas as pessoas precisam saber que você é uma pessoa de resultado. Fiz algo, é importante. Olha, tava aqui. Uma vez eu fiz isso. A nossa taxa de acesso na primeira semana do curso de italiano era 80%. Fiz um fluxo de mensagens 80, 85 ali. E eu levei para mais de 90%. Pô, isso é legal. E no começo eu não tinha falado nada. Depois teve uma competição, botei lá meu nome para ganhar. Então, a gente precisa lembrar isso. Mesmo que a empresa não tenha uma competição, mesmo que a empresa não estimule, as pessoas que decidem o nosso futuro precisam saber aquilo que a gente faz. Ponto 2, muito importante. A gente precisa ser uma pessoa que não dá problema. Já ouviu falar de pessoas de alta gestão emocional? Sabe aquele teu amigo que ele reclama, que ele precisa que tu dê atenção pra ele, que ele, assim, só fala dele, sabe? Só reclama. Tem muitos, sabe aquele tipo de pessoa que suga a tua energia? Aqui a gente pode falar sobre a questão emocional. Isso é muito importante, porque pessoas que demandam autogestão são muito difíceis de crescer, porque imagina que vai para um cargo de liderança. Aí depois alguém
tem que cuidar dela que tá cuidando de alguém. Aí é mais um problema pra resolver. Existe a parte técnica, né? Que você trazer muito problema técnico. Sabe aquela pessoa que toda hora ela tem uma dúvida, que ela é muito insegura, que ela precisa toda hora de validação? Tente resolver sozinho, se você não for estragar tudo na empresa. Pessoas que normalmente trazem muito problema. Pessoas que reclamam muito, pessoas que sufocam os outros, não crescem. Tati, eu ainda sou insegura, eu preciso disso. Preciso de ajuda. Preciso que alguém me dê atenção. Preciso que alguém converse comigo. Eu entendo você precisar, isso é super normal, as pessoas precisam. Mas tenta separar isso. Tenta precisar disso em outro local. Faz terapia, adota um cachorro, tá? Às vezes quando eu me sentia sozinha, sinceramente, eu adotei um cachorro. Ele é meu apoio emocional na minha casa. Eu também sou o apoio dele, sou responsável por ele, claro. Faz um exercício físico, conhece outras pessoas, sai do círculo do trabalho. Eu sei que tem muita gente que vive o trabalho, aí tem amigos no trabalho, aí sai com aquelas pessoas e fala do trabalho. O trabalho acaba virando uma bola tão grande na nossa cabeça que a gente não consegue ir pra frente. Então, vai na academia, entra num grupo de corrida. Eu gosto muito de esportes. Muda de academia também. Faz uma aula de cerâmica, além de esportes. Faz um hobby, coleciona coisa, acha as pessoas que gostam disso, faz o álbum da Copa, né? Agora tá na vibe. Mas faça coisas que te estimulem também a viver um outro universo, que você não se transforme nessa pessoa problemática, nessa pessoa que exige sempre acompanhamento o tempo todo. Seja uma pessoa mais independente. Costume e aprenda a pedir perdão e não permissão. Porque a pessoa que fica pedindo permissão toda hora pra qualquer coisa, ela enche o saco, tá? Então o líder vai pensar, porque se tu tiveres que fazer gestão de outras pessoas depois, vai ser 2 problemas, você e mais a tua equipe, tá? Então a gente sempre leva muito em consideração a questão da matriz de resultado e valores. Aqui na empresa a gente tem valores definidos, a gente sabe exatamente o que a gente busca nas pessoas. Ser colaborativo, ser acima da média, ter foco no resultado. E existe a questão da confiança ética da pessoa, do comprometimento da pessoa, saber que ela está comigo, eu me comprometo com ela, ela se compromete comigo, tá? Mas se a empresa não tem definido os valores, tente buscar e entender o que ela espera, o que ela valoriza, mesmo que ela não tenha pronto, mesmo que não esteja na parede, mesmo que ela não fale. Porque as pessoas que representam os valores da empresa, elas são promovidas mais rápido. Isso é básico, porque elas conseguem fazer com que outras pessoas, elas sendo exemplo, sejam puxadas. Então são as pessoas que vão gerar menos conflito, são as pessoas que vão conseguir decidir alguma coisa do jeito que a empresa decidiria. Se eu tiver que escolher alguma coisa hoje dentro da empresa, eu sei que o mais importante para a empresa, dentro desses 3 valores, é ser colaborativo. Por mais que a gente tenha que ter foco no resultado e ganhar dinheiro, a equipe e as pessoas são mais importantes do que ganhar dinheiro sem ninguém. A gente tem até uma sequência dos valores. Então, às vezes as pessoas entregam muito, tem um resultado muito bom, mas é uma pessoa que faz encrenca, que faz fofoca, que não gosta de um, não gosta de outro. Quando a gente tem um PDI aqui na empresa, que a gente faz análise e faz um plano para a pessoa crescer, existe um indicador que se chama pessoa de fácil convívio. A gente dá nota para isso. Com certeza a gente avalia cada valor separadamente com nota 2, porque a gente se importa com isso. Existem pessoas que passaram por aqui que tinha muito resultado, mas que elas não conseguiam estar dentro desses 3 valores. Elas atrapalhavam, elas faziam fofoca, e aí aquilo vai te dando outro ponto da gestão. É até pior do que fazer gestão emocional, é fazer gestão de conflitos de pessoas que não vivem os nossos valores. 4º ponto é assumir responsabilidade fora do cargo, acima do cargo que eu estou. Por quê? Para ser promovido, para o meu chefe crescer e talvez eu ficar na cadeira dele ou qualquer coisa do gênero, ou mesmo outras vagas, a gente precisa demonstrar que a gente já está pronto antes da promoção. As pessoas sempre, elas estão lá e elas são reconhecidas por isso. Então, assuma tarefas pequenas, vai crescendo, não vai assumir o maior projeto que o teu chefe tem. Vai pegando responsabilidades que você poderia resolver, pega coisas que sejam interessantes e te agreguem. Aqui eu vou dizer um ponto que a gente sempre pensa. Se eu já faço o meu trabalho, eu vou ter que fazer mais um trabalho,
como que eu dou conta disso? Vou ter que trabalhar mais horas? Às vezes tu pode escolher isso. No começo eu realmente preferi trabalhar mais horas para ter mais atividades. E aí eu comecei a ficar meio cansada. Comece a pensar no trabalho comum que você faz, de como você poderia ganhar tempo fazendo ele. Então, como que eu posso fazer isso muito mais rápido do que eu faço hoje? Como que eu posso fazer isso 10 vezes maior? E às vezes, quando a gente aceita algumas atividades, faça esse questionamento. Como que eu faço isso 10 vezes mais? Porque tu já começa a pensar de formas de fazer isso muito mais rápido para ganhar tempo e pegar outras atividades. Isso envolve resolver algum problema. Isso resolve, ajuda também se a gente ajudar alguém. São as pessoas que elas pensam além daquilo que elas fazem normalmente. Imagina que trabalhar em empresa é trabalhar em grupo, né? Normalmente a gente não gosta, né? Se a gente pudesse escolher, a gente trabalhava individualmente. Mas o seu trabalho sempre impacta em alguém. Certamente vem de alguém, você faz uma parte, alguém tá fazendo uma parte. A gente tá sempre lá segurando a cartolina no trabalho da escola, né? Pense um pouco além disso. Então, essa é a minha parte. Pô, essa é a minha parte. Mas como é que eu ajudo a pessoa que veio antes? Como é que eu ajudo a pessoa que vai receber isso daqui? Como que eu facilito? A pensar fora do cargo, pensar acima do nosso cargo, já é dar um passo para fora da cadeira que a gente tá e começar a sentar em outra. E isso são os 4 passos para mim que são, assim, ó, o básico do básico. Talvez agora você pensou, tá, pera, isso é básico, mas eu tô fazendo coisas fora da minha função. Não é para isso que eu sou pago. Muita gente exatamente nisso, que pensa normalmente é para isso que eu sou pago, é isso que eu vou fazer. Enquanto você continuar fazendo exatamente aquilo que você é pago para fazer, você nunca vai ser pago para fazer mais coisas, tá? Por mais que a gente queira que realmente primeiro a empresa pague a gente e depois a gente faça, a realidade não é essa, tá? A vida é um caos, os líderes estão sempre correndo, tá todo mundo realmente tentando resolver o problema para que a empresa gaste menos, fature mais. Então, em algum momento você vai ter que desapegar dessa ideia, crescer emocionalmente e entender. Enquanto você fizer exatamente aquilo que você é pago, é somente para isso que você será pago. Ponto. A empresa não vai te pagar mais. O custo-benefício que ela tem contigo fica aí. Então você tem que valer mais para ela te dar mais dinheiro. Sempre todo mundo tem que lucrar. E a empresa principalmente, porque ela não pode te pagar mais do que você vale, mais do que você gera. Porque senão ela vai falir e tu vai perder teu emprego. Eu sei que a gente queria realmente ganhar muito mais. Todo mundo quer ganhar mais, trabalhar menos. E a gente precisa ser um pouco inteligente nessa construção. Isso para mim são os 4 pontos básicos dos básicos que a gente analisa para as pessoas que vão crescer. São mais de 6 anos contratando, demitindo, promovendo, construindo líderes dentro da empresa. E isso daqui é o que a gente analisa fora de PDI, fora de feedback. A pessoa se encaixa nisso daqui. Ela consegue não ter dependência emocional. Tem, claro, mas não todo dia, toda hora, toda noite. Ela consegue pensar fora da caixa, né? Fazer ou além disso. Ela consegue me trazer um retorno que faça valer a pena pagar mais para ela, tá? Isso é o básico do pensamento da empresa. E lembre-se, isso é só e apenas o básico. Existem várias outras coisas que a gente pode fazer para com certeza ajudar no nosso crescimento. Se você com certeza quer crescer, quer ganhar mais, quer ter uma vida melhor, se inscreve no canal, acompanha outros vídeos que a gente já liberou aqui sobre o tema e para um passo mais rápido ainda, mais fácil, para 8 semanas se tornar alguém promovível, o link tá na descrição e aí a gente tem um método completo de evidência acumulada para sair desse mito de quem tá se esforçando, tá tentando e ainda não tem resultado fácil, resultado que ninguém contesta, tá? Segue o canal, te espero no próximo vídeo.